Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Por Falar em Consultório. Hoje aqui no nosso sofá da Unidade Vila Madalena temos a doutora Régia Gasparetto, médica, formada aí com na verdade, uma formação super interessante no Brasil, fora do Brasil, várias cidades. Hoje em dia muito focada nos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Hoje em dia mais conhecido na parte do espectro autismo, do espectro autista, né, do TDAH, enfim, acho que coisas que estão até muito em voga hoje. Já obrigado por aceitar o nosso convite para esse papo aí, acho que vai ser muito legal abordar vários temas aí. Muito obrigada a vocês todos pelo convite, porque é muito gratificante estar aqui, né? Participar dessa comunidade, a Livância nossa, é um ambiente perfeito, assim, gosto muito. Que bom, então conta um pouquinho pra gente como é que foi a tua jornada inicial, essa vontade de ser médica, os estudos e como é que você foi parar na tua Ah, especialidade hoje, assim. é muito legal, assim, eu nasci para ser médica. Assim, né, é uma coisa diferente, não tenho nenhum médico na família. Eu sou de uma cidade do interior do Paraná, bem pequena, que se chama Califórnia. Aí eu sempre fui muito estudiosa, né? Sempre quis realmente investir nesta carreira, eu queria ser médica a qualquer preço, estudei bastante, fiz um ano de cursinho, aí não passei, fui para fora do Brasil, me formei em Santa Cruz de la Sierra, depois o meu último ano de faculdade eu fiz em Maringá, na região metropolitana, contei com o apoio de excelentes profissionais, que assim, era, são meus ídolos eram da neuro e aí, né, foram, né, amigos que hoje estão, né, hoje somos parceiros, né, de trabalho, foi muito legal. E de lá eu tinha um sonho, assim, morar em São Paulo, né? E isso era uma coisa assim, nossa, como uma meta, assim, não, morar em São Paulo. E como sempre, né, gente do interior, né, eu vim morar em São Bernardo do Campo através de uma amiga da faculdade que me trouxe. E para mim eu morava em São Paulo, porque eu não entendia muito essa dinâmica de, não tem nenhuma placa aqui, né? É tudo São Paulo, beleza. Aí eu fiz muito plantão, trabalhei bastante tempo antes de entrar na residência mesmo, de ter esse foco direcionado de uma ação mais restrita, né? E isso fez até assim a ideia de, nossa, esse é o meu lugar, eu quero estar, tipo, hoje eu atuo no ABC e na Vila Mariana, mas eu entendo que o meu lugar é o ABC, eu foco bastante no atendimento lá, é próximo da minha casa, vamos dizer assim, as escolas, as equipes multidisciplinares me conhecem, a gente tem um contato, as pessoas são mais próximas, eu consigo discutir casos, eu consigo ter mais aquele contato mais próximo do paciente, ter uma noção do que está acontecendo, isso eu acho muito importante, né? Então, aí eu fiquei mais nessa região, mas a Vila Mariana era sempre também um lugar assim, nossa, né? Médicos de sucesso atendem na Vila Mariana. Então, estou lá na Vila Mariana, né? Me considero, graças a Deus, estou no lugar que eu sempre quis estar. Assim, cheguei, estou aqui, né? Porque é uma situação assim, eu investi nisso e até te falo assim, eu não tinha nem noção de quanto um médico ganhava por mês ou quanto ele iria ganhar. Meu foco era assim, eu vou ser médico, eu vou atender, eu gosto disso que eu faço e ponto. E continua sendo assim. Eu acho que, claro que a gente tem as questões financeiras, não é um sacerdócio, realmente, mas eu atuo naquilo que eu amo fazer. Esse é o ponto principal, né? Legal. E até se chegar ali no, né, depois que você chegou no ABC, até chegar na Vila Mariana, como é que foi um pouco a parte de estudo, pediatria, neuro, Ah, é. depois, né, como é que você passou antes até de você partir para o teu consultório, como é que foi esse momento dos inícios dos estudos para essa transição para atender em Eu consultório? fazia muito plantão de pediatria nos grandes hospitais do ABC, em São Paulo também. E eu sempre fui muito intervencionista e eu tinha sempre uma ideia assim, eu quero atuar na emergência. Só que
com o tempo, né, a gente vai precisando se especializar e fazer pediatria foi uma coisa que eu gostava muito, fui para o Mandaki. No Mandaki, o forte do hospital não é ambulatório. Então, eu nunca me vi no consultório. Aquela coisa assim, consultório, 4 paredes, alguém sentado na minha frente. Eu achava assim, não, eu não consigo nem sentar, né? Tipo, eu Muito sou super parado isso aqui, ativa, né? esse negócio é muito parado. Aí, então, eu imaginava assim, não, eu vou atuar no hospital, né? Aquela consulta emergencial, a quem pede uma avaliação, tal. Aí, quando estava para terminar a pediatria, houve a oportunidade de cursar a neurologia infantil lá no ABC. Aí eu comecei a enxergar que a atuação ela era mais específica, e existia mais essa situação do consultório estar mais próximo. Me preocupava um pouco porque eu tinha medo de sair do pronto-socorro. Eu me sentia segura no pronto-socorro, aquele movimento, as pessoas, a busca, né, do paciente é certa, né? O paciente vai estar lá, né? Então, isso eu tinha aquela insegurança assim, você acha que eu vou sair do pronto-socorro e como que o consultório vai andar? O dia que chove não vem paciente, tem greve de ônibus, não vem paciente, como isso vai ser? E foi, né? Tá, daí de repente, um dia eu me vi assim, trabalhando numa rede popular de clínicas aqui de São Paulo. A pessoa falou para mim assim: "Não, mas por que você ainda está no pronto-socorro se você tem X horários conosco?" Aí pensei: "Nossa, é verdade, né? Nossa, tem bastante horário." Falei: "Ah, é verdade", mas aí eu comecei a me programar e pensei, comecei a sair do plantão noturno do meio da semana. Aí fui ficando mais no fim de semana, ampliando, até o dia que houve a oportunidade de encerrar esse ciclo nessa rede de clínicas. Achei a Livance na internet e, de repente, nesse momento, fui lá, coloquei o nome e tal. Comecei na semana seguinte, um paciente, dois. Aí Isso foi foi que época? Que é? 2018, 2018. mais ou Bem menos no. 2018, porque acho que eu lembro que eu estava comentando com as meninas, elas fizeram a conta dos anos que eu era uma das mais antigas mesmo. Aí a gente tá ali e tal, e de repente a gente conhece muitas pessoas, o ambiente ali do networking, né? Você começa a ter a experiência do outro, que também saiu de algum lugar como você, que também compartilha dessa mesma insegurança, né? Vou sair do hospital. E isso foi ficando mais assim necessário, né? O consultório sendo uma necessidade. Aí eu abri um consultório em Mauá, num lugar bem humilde, né? Um consultório pequeno, eu sozinha. E aí eu sentia, nossa, uma discrepância, porque eu vinha para Vila Mariana, tinha um network, as pessoas, coordenação, muita gente. Aí lá era somente eu. Era até uma solidão. E eu ficava imaginando, ai, puxa, quando será que vai ter um lugar como aquele aqui, né? Eu fiquei em Mauá até 2017, aí eu fui para Santo André, 2019, melhor. Fui para Santo André, aí começou a ampliar, aí melhorou um pouco, aí eu lembro que sempre cobrava o pessoal. E aí, não vai ter lá no ABC, Livance? Como assim? Vai demorar muito? Como isso, né? E foi indo. E como é que foi esse teu início para conseguir paciente? Até então, trabalhando numa rede clínica popular ou no Ah, pronto-socorro, os então, pacientes lá no caíam pronto, lá. De repente, você tinha que atrair o teu o meu paciente, que ele tinha que ir paciente, atrás de você, mas né? eu tinha uma rede de amigos muito grande, no ABC todo mundo me conhecia, muitos colegas pediatras do pronto-socorro ainda hoje continuam dando meu telefone, né? Sempre dão o número, falam. Eu trabalhei com uma equipe também que era do próprio pronto-socorro de São Caetano do Sul, do Hospital Infantil. O pessoal também é uma equipe muito boa, todo mundo, né, bem assim, acessível. Neurologia infantil é uma especialidade que tem poucos profissionais, né? Então acaba muitas vezes a gente tendo, quando tem uma referência, a pessoa indica. Eu vi que quando eu fui para Santo André, que eu fiquei mais próximas desses hospitais que eu até já tinha atuado, foi melhor. Houve mais procura, mas eu até acredito que hoje
no momento, por exemplo, o paciente ele vem da indicação do boca a boca, do outro paciente, da escola, da equipe multidisciplinar que ele já está lá com o psicólogo, encaminhou, do Instagram ou do Google. Eu acredito que seja muito mais uma conferência, tipo, deu lá o meu nome, o cara vai lá, olha, vamos ver se ela tem o perfil que a gente busca. Sempre dão 2, 3 referências, procuram 2, 3 pessoas. Então eu entendo que é mais uma conferência do que uma decisão, assim, imediata naquilo que está lá. Por conta da internet. Da internet. E você planejou um pouco como é que você ia captar esses pacientes? Ou você falou, nossa, eu achei a Elivance, na semana seguinte eu estava lá, e aí de repente veio indicação, você falou, puxa, eu preciso fazer um network com outros profissionais, ou você planejou um pouco, as coisas foram acontecendo? Como é Olha, que foi? eu acho que eu sou muito comunicativa e eu ficava lá na Libance sentadinha, conversando com todo mundo. Eu sempre chego, me apresento, falo, olha, eu sou a Régia, eu atendo transtorno do neurodesenvolvimento. E você, faz o quê? Né? Eu até vejo assim, às vezes por exemplo, eu senti um certo impacto um dia, uma única vez. Eu lembro que eu cheguei e eu me apresentei, eu sempre conto isso, inclusive, eu me apresentei e a pessoa para quem eu me apresentei, tipo, eu fiquei no vácuo. Tipo, Nossa, aí eu me senti assim, nossa, desculpa. Né? Fui lá e fiquei quieta no meu canto, atendi uma vez, eu nunca mais voltei. Porque eu entendi que aquele ambiente era um ambiente diferente. O profissional que lá está, de repente, ele tem uma metodologia diferente, ou ele foi treinado de uma maneira diferente. Não é o meu público, então não é o lugar que eu tenho que estar. A Vila Mariana é mais popular. É uma situação assim de médicos mais jovens que têm um perfil mais acessível e de troca. Eu não sou concorrente seu ou dela. Eu estou lá para fazer a diferença. O perfil do paciente é que é selecionado, né? É ele que me seleciona, não é o outro colega. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito, assim. E sempre que eu tô, por exemplo, na Vila Mariana, principalmente, tem alguém novo, às vezes as meninas falam assim, a Régia, né? E eu sempre falo assim, olha, seja bem-vinda, aqui é um lugar ótimo, você vai adorar, eu me sinto em casa, sinta-se bem, você vai ser acolhida, assim, todos. Até te falo assim, olha, da equipe da recepção lá de baixo, o pessoal da limpeza, tem uma coerência, assim, uma adesão, todo mundo ali veste a camisa, né? É diferente, assim, quando todos gostam do lugar que trabalham. E isso é muito bacana. E a captação desse paciente, ela vai acontecendo porque eu entendo assim, eu tô ali disponível, alguém pergunta, eu respondo. Eu sempre falo bastante daquilo que eu atuo, porque eu acho que o outro médico talvez não tenha a experiência que eu tenho naquilo e faz diferença no atendimento dele ter o olhar para falar assim, olha, talvez você precise da avaliação assim, daquela outra avaliação. Porque ele pode ser cardio, ele pode ser ortopedista, mas ele tem que ter um olhar para os transtornos do neurodesenvolvimento, porque isso impacta na saúde da família, no cognitivo daquela criança que está com dificuldade escolar, né, no emocional de todos eles. Então, o médico é o facilitador para que todos em casa tenham uma boa atenção, assim. então Então, talvez sem planejar tanto, é uma estratégia de se fazer presente, também ter um pouco de quem não é visto não é lembrado, exato. e também de tentar agregar valor, né? Acho que a tua atuação é uma área assim mais, assim, eu não sou médico, mas mais complexa talvez, né? Sim, Menos senso comum, coisa que está crescendo também, está ganhando relevância, sim. e aí você trazer uma camada de um conhecimento mesmo que seja inicial, acho que algo é positivo, as pessoas ficam felizes e aí se aprendendo um pouco com você, naturalmente vão indicar ou vão consultar com você, Exato. e aí também, assim, hoje tem crescido muito, né, infelizmente, essa parte de espectro autismo e tudo mais, então Sim. assim, como é que você consegue ajudar ainda mais esse pessoal, porque acho que deve ter coisa que surge que às vezes o outro médico não está pronto e ele não sabe como é que fez, ou às vezes está acontecendo e ele não está nem vendo, né? Exato. Como é que com essa, acho que talvez nos últimos anos esse boom, assim, né? Pelo menos em termos do que a gente lê, Sim, como é que você houve um tem... crescimento importante. Olha, por exemplo, de 2012, que quando eu iniciei essa área,
era uma criança para cada 174 nascidas vivas, tinha um menino dentro do espectro autista. Hoje, para cada 36, temos um menino dentro do espectro autista. Nossa, aumentou praticamente 5 vezes, assim. E essa é a estatística americana, porque a nossa estatística nacional, o IBGE não fez o censo quando devia ter feito, porque foi no ano da Da pandemia. pandemia. Mas isso é um Então, dado dos Estados Unidos, americano, então, e a a gente gente, toma ele como tende a ter algo relativamente parecido, até maior, talvez. maior. Assim, eu vejo que é muito grande. E assim, a estatística fala que a menina é 3 vezes menos afetada do que o menino. E quando você abre um prontuário eletrônico, se você olhar assim, por sexo, o gráfico é a predominância masculina, realmente, exatamente nessa proporção de 3 para 1. Nossa. E esse crescimento brutal, assim, né? Quase 5 vezes, ao que se atribui, assim? Atualmente a gente utiliza o termo epigenético, que são causas desconhecidas de origem que pode ser familiar herdada ou nova, que é aquela caso de novo, que é quando surge sem explicação aparente, né? Mas também se acredita que tenha alguma situação relacionada ao meio ambiente que impacte na formação desta forma, né? Porque realmente é impactante. E não é modismo, e não é assim, agora todo mundo é autista. Não é bem assim. Eu até digo que os casos que eu atendo são casos mais graves, eu até entendo que o caso mais leve o próprio pediatra consegue lidar de uma maneira tranquila. Mas para mim vem casos bem graves, assim, meus pacientes usam polifarmácia, né? Mais que 3 medicamentos numa grande maioria. Então a gente vê assim uma riqueza de sintomas que no passado a gente não via. Não via. Não via mesmo. Pronto-socorro mesmo, né? Nossa, imagina a quantidade de crianças que a gente vê hoje no pronto-socorro dentro do espectro é muito diferente. Muito mesmo. E com quais tipos de outros profissionais que você acaba atuando de forma mais próxima e como é que funciona assim, essa Eu atuo dinâmica? muito com clínicas multidisciplinares, com psicólogos, com fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional é muito necessário, apesar de ser uma certa escassez dessa área, e também com a psicopedagoga, a pedagoga, né? Assim, a gente tem, eu diria assim, um relacionamento bem próximo, assim, de trabalho, até porque elas me fazem relatório, elas me contam, descompensou na consulta, tá precisando ser revisto, faz tempo que a mãe não leva para você ver, eu percebo que tá diferente, talvez a criança tenha crescido, tenha engordado, a dose do medicamento talvez não esteja adequada, elas têm já essa percepção, sabe? É muito bom, assim, trabalhar em equipe é muito legal. E assim, como é que você atua no sentido de alguém te indica, depois você tem que dar um retorno, você tem que dar uma evolução? Porque às Nossa, vezes as pessoas indicam e depois para de indicar, ou putz, eu vou indicar mais vezes. Como é que você não, mantém isso? Porque no final o teu outro, falando de uma forma diferente, o outro profissional ele acaba sendo um cliente teu, no ele é o sentido de que cliente, você, né, verdade? deve alguma satisfação ou Nossa, precisa encantar ou atender não, bem, eu né? procuro assim, pegar o celular, se eu já tenho, ok, eu mesma, na hora eu pergunto qual médico, aí eu até viro o computador assim, mostra aqui, essa aqui, tem um fotinho lá Porque do quando o paciente WhatsApp, chega e fala de onde que você eu já veio, coloco para já... ver se eu tenho o número, se eu não tenho, a senhora pode me dar o número e tal? Aí eu já coloco ali, já mando um oi, já me identifico, falo, olha, eu tô atendendo, assim que eu terminar, eu já te passo o que eu fiz, né? Aí, se eu pedir algum exame, se eu entrei com medicação. Essa semana até aconteceu um bem interessante, assim, quem me mandou foi uma endócrino pediatra. E a criança tem uma certa limitação do crescimento, ela tá em acompanhamento por esse motivo. E os medicamentos que a gente utiliza para TDAH, ele tem uma certa limitação no resultado final, do crescimento final. Aí eu vi aquilo, pensei, nossa, né? Ela lá trabalhando para que a criança tenha um crescimento final ótimo, e eu vou lá e vou velar isso, né? Não. Aí busquei o melhor medicamento que não tivesse essa repercussão. Aí depois fui lá e coloquei, olha, colega, tá aqui, ó. Eu atendi, eu fiz isso e, inclusive, escolhi uma medicação que não tenha impacto naquilo que você está fazendo, com a preocupação de que os nossos 2 tratamentos, né, atinjam o máximo de resultado possível, porque acho que ter esse feedback, né, da preocupação que eu tive com o que ela também faz,
é muito importante, né? Eu gosto de ter esse olhar, assim. Você falando isso me dá pensando um pouco se algum dia a gente vai conseguir ter uma unificação de prontuário ou acesso a prontuário, né? Porque você de repente foi Nossa, atrás, mas é imagina a quantidade de vezes que a pessoa passa, não avisou quem que foi, vai verdade. para um outro, ele está tomando um remédio, ou está no outro, ou não pega o contexto, né? O como que essa questão multidisciplinar, ter o histórico, às vezes o paciente não Nossa, acho que lembra, é, né? é um sonho. É assim, nossa, seria uma realidade perfeita, né? Imagina o SUS, por exemplo, que, né, por exemplo, eu vejo assim, tem pacientes que vêm do interior para São Paulo e o que o médico daqui vai saber lá, o que o colega lá do interior fez com esse paciente? É um sonho. Nossa, seria perfeito É. ter isso. E teve algum momento, acho que você me contou agora há pouco um dado muito legal, né? Você completou recentemente, você recebeu uma comunicação da Advance que você fez 900 consultas, né? Sim. E aí, quando você for lembrar lá no começo, né? Quando você foi buscar, teve algum momento assim, primeiro que acho que é um sinal de sucesso muito grande, né? E acho que muito bacana. Teve algum momento que você sentiu que as coisas começaram a mudar ou não teve assim uma fase que mudou? É uma coisa que é um tijolinho por dia, uma coisa que leva muito tempo, né? Você falou, poxa, foi 2018, então É, a coisa demora, é uma demora. construção diária. Eu vejo que demora, mas eu te digo que eu fiquei surpresa com essa notícia, né? E sabe assim, você não. Eu nunca parei para contar, para dizer assim, ah, será que. Assim, o meu, assim, meu modo de aferir se tá indo ou não, assim, minha agenda tá cheia, graças a Deus, nos dias que estão abertas as agendas, e às vezes eu tenho até que abrir um dia extra para suprir alguma necessidade de alguma emergência, alguma situação, porque eu procuro sempre ser solícita, né, com que a clínica que me encaminha, às vezes a escola, já aconteceu do pai ou do paciente dizer assim, a clínica pediu com urgência que você veja um paciente, né? E aí, assim, eu vou ver, tipo, sexta-feira é meu dia de resolver assuntos pessoais, mas eu abro essa exceção, eu vou pro consultório para atender esse paciente, sem problemas, né? Então, eu entendo que foi acontecendo sem eu medir. Assim, e foi bem natural até. Eu acho que eu não sou uma pessoa muito organizada, nem com as questões administrativas, pessoais e nem da empresa. Eu fui aprendendo assim, meio que conforme foi acontecendo. Eu tenho o apoio da contadora que me ajuda, da secretária, mas até digo assim, eu não tenho isso planilhado. Um Pra, acompanhamento cada não, mês, tá, né? nossa, tem X. Não, paguei as contas, resolvi os problemas, paguei a funcionária, ok, tá tudo bem. Assim, A verdade é que não surpreende porque na tua faculdade de medicina não tinha nenhum curso de finanças, não tinha nada de empreendedorismo, né, não contabilidade, tenho né? noção, verdade. E Não. no final, como a gente está vendo no teu caso e todos os outros, o médico no final é uma empresa, é um empreendedor. E não veio isso, né? Veio Não, uma parte muito forte de estudo, os estudos continuam, continuo. especialização daqui e dali, e essa outra parte não vem, né? Tem gente que acaba desenvolvendo alguma aptidão ou gosta mais, ou em geral acaba não gostando, mas é um desafio, né? É um Então você desafio. vai A indo um pouco na. administração eu diria assim, eu não posso dizer um problema, porque eu acho que, na verdade, é uma situação que não foi treinada. E entendo que, graças a Deus, a gente tem pessoas com ótimas formações na área administrativa que nos apoiam. E tudo que eu sei, eu fiz até curso do Sebrae para tentar pegar essa coisa assim do ticket médio, como que eu precifico a minha consulta, o ideal, a carga horária de trabalho, como eu administro isso, que eu tenho que ter um dia para resolver assuntos da empresa. Isso já é assim um grande desenvolvimento, porque até o ano passado eu não tinha isso. Depois do curso do Sebrae eu aprendi isso. Hoje você tem um dia por Um semana dia que é por para semana organizar a tua para vida, a para ir no empresa. banco, pagar conta. Eu tinha muitos problemas, assim, por exemplo, bem, né? São problemas simples, mas de desorganização. Ah, venceu a conta, eu não lembro, não vi, esqueci, tô pagando juros, né? Isso é um prejuízo. Por não ter, assim, isso lá numa agenda, que pra secretária. Ah, tipo, eu tenho a secretária, por que ela não me lembrava? Porque eu não pedi, né? Assim, eu tenho que delegar para alguém, tenho que ir lá, falar, olha, a marca aqui me lembra, né? Tipo,
checar se eu fiz o débito automático ou não, mas tem que olhar. Até quando o débito automático vai estar automático, né? Então, isso é algo muito necessário e que realmente eu ainda sofro um pouco, mas eu estou melhor do que eu já fui. Você Com começou a certeza. buscar algum tipo de curso para se Ah, organizar melhor, você sim, sentiu que... o Sebrae dá um apoio muito bacana. Eu até, assim, quem eu conheço que me pergunta, eu sempre falo, assim, é um curso que são, acho que 15 dias de um mês, é um curso para empreendedores, assim, empreendedores, né, de qualquer área, porque eu fiz com vários profissionais. Tinha um pessoal do marketing, tinha um pessoal de administração escolar, dono de empresa de ferramentas. Aí a única coisa que muda é que a precificação da sua consulta é um produto único, né? Todo mundo tem muitos produtos e você só tem um. Mas lidar, eles ensinam até ferramentas digitais, inclusive, que é muito bacana. Tinha coisa que eu não tinha nem noção, aprendi nessa coisa do digital mesmo. E é um investimento que vale a pena, até o tempo, apesar, era, nossa, depois do consultório, ia até 11 da noite, foram 15 dias puxados, mas foi bem interessante, e isso tudo eu aprendi com eles, assim, ter aquele dia, né, que você deixa de ser o profissional, né, o seu funcionário para ser o dono da empresa, né, foi bem isso, foi bem E você falou bacana. num ponto que é super interessante e desafiador para o médico em geral, que é a precificação da consulta, né? É, nossa, Poxa, verdade. onde você está, que região que você está, qual que é a tua atuação, o que que você entrega, como é que funciona, como é que foi isso? Agora você tem o curso, mas como é que foi no começo? Como é que você olha para isso, assim? Eu vejo assim, ó. Bom, eu tive também ajuda da minha contadora e também ajuda do esposo de uma grande amiga que ele é contador. E a gente, um dia lá comendo uma pizza, ele falou: Não, olha, o preço da sua consulta está muito baixo para o local que você está atendendo e pela demanda de trabalho que o seu paciente exige de você. Porque eu posso dizer que eu estou disponível para o paciente pelo menos 20 horas por dia, eu diria. E aí ele colocou tudo isso no papel e foi falando para mim, olha, você tem que precificar qual que é a demanda, quantas vezes ele te pergunta, quanto custa o seu tempo. E ele foi especificando coisas que eu não valorizava como profissional, né? E aí eu percebi, nossa, tem que olhar diferente para isso. E aí a gente sentou e, inclusive, nós estipulamos valores diferentes para a unidade da Vila Mariana e para a unidade de Santo André. São públicos bem diferentes, são públicos de poderes aquisitivos diferentes. Então a gente qualificou de uma maneira mais acessível. E, inclusive, tem pacientes que vão até Santo André porque tem uma diferença de valores. E aí eu vejo assim, São Paulo é bem estruturada a questão do transporte e eu entendo até, assim, se você pode poupar, né, a diferença, ótimo, perfeito. Para mim, estarei lá de qualquer forma, né? Não faz diferença de que lugar o paciente virá, né? Então, é muito legal. É interessante, a gente vê um desafio muito grande. Eu lembro na época, quando começou a pandemia, inclusive, que os médicos começaram a atender online, e eu lembro eles virem falando com a gente, tá, mas como é que eu cobro, né? Quanto que eu cobro? Eu tenho que cobrar menos, né? Cobro igual, como é que Nessa funciona? Então, assim, época, inclusive, foi aí que o Edson me ajudou, né? Ele disse assim: a hora que você atende no consultório, ela é diferente da hora que você atende online? Não, é a mesma hora, né? São 60 minutos de qualquer forma. Aí eu falei, não, então. Então por que vai ser mais barato no atendimento online? Aí ele até colocou um adendo. Inclusive, tem que ser um pouco mais caro. Por quê? Ou você tem que precificar o valor da correspondência, porque no meu caso, eu utilizo uma receita de notificação compulsória que é de notificação A, que é uma amarelinha, e ela não tem receita eletrônica para ela, ela tem que ser tem que ser enviada físico. via correio fisicamente. E aí tinha o custo do correio, tinha o custo do estacionamento para parar o carro para entrar no correio. E eu nem ideia disso, né? Aí, tipo, nossa. Então aí nós começamos a qualificar o mesmo valor pro online e pro presencial. Porque há essa necessidade. Né? Você pode pensar, o tempo que você está gastando é o mesmo, o valor que você está entregando para a pessoa é o mesmo, É né? o Ela está mesmo pegando pelo teu conteúdo. valor, ela está pegando pelo espaço físico, ela está pagando pelo teu conhecimento,
pela tua Sim. entrega de valor. Se você pensar por custo, até o custo para o paciente é menor, né? Ele não teve um custo de deslocamento. Mas é Exatamente. engraçado, às vezes a gente pensa de um jeito Diferente disso. diferente e eu lembro na época muitos médicos falaram, não, mas eu tenho que cobrar menos, como é que eu cobro? Acho que a gente vê muito, né? O médico tem esse desafio, É um desafio, eu diria mesmo, porque às vezes até tem receio de cobrar, né? Você termina a consulta, putz, como é que eu cobro? Como isso é que eu foi. falo sobre isso? Como é que eu falo sobre valor? Fica constrangido, né? Como se falou, o médico não é uma ONG, E né? você Assim, sabe que eu desenvolvi um método assim, até meio recente, porque assim, com a Livance, eu tenho a minha maquininha própria, eu não utilizo a de vocês. Então, por quê? Porque eu normalmente venho. Eu tenho pacientes que vêm com babá, eu tenho pacientes que vêm com a atendente terapêutica, eu tenho pacientes que vêm com a avó, que não domina a tecnologia para pagar sozinho lá na frente. Então, eu tenho a maquininha comigo no consultório, mas eu faço o link da maquininha e a secretária, um dia antes, ela encaminha os links. Ela fala assim: olha, se você quiser a facilidade de não ter de fazer o pagamento lá, eu já vou solicitando a nota fiscal, você pode fazer aqui pelo link e a gente encaminha o link. E isso facilita você já manda bastante antes. antes. Então Então, já tá avisado, né? O tema, tipo né? assim, se você vai pagar em cartão de crédito ou cartão de débito ou em Pix, aí a gente manda. Isso já vai. Se ele confirmou, ele já mandou o comprovante, então ela já emitiu a nota. E se ele não quis, ou porventura ele é, decide, porque tem pessoas que têm segurança, né? Porque existem muitos golpes, compreendo, Sim, quer né? pagar no link, às vezes alguém. Então eles preferem pagar no cartão lá fisicamente, ok, eu tenho a minha maquininha ali, a gente disponibiliza na hora e fica super fácil. Legal. Isso é bem bacana também. Uma coisa que foi uma jogada também dessa amiga, que o marido é contador, que falou, olha, facilita tal, né? Que é a visão da pessoa lá do comercial, né? Que nós não temos, né? É. Mas tem que. Tem que A empresa tem um comercial, que no final é você ter, um pouco, né? Não tem tem que jeito. ter, tem que estar antenado com tudo que sai, né? As novidades. Uma situação também que eu acho que é uma coisa que é importante o médico saber. Nunca fui muito ligada com essa questão de banco que cobra mais ou menos juros, X coisas e tal. Até que tive um perrengue com um grande banco no seguinte sentido. Eu ligava, cada vez era um gerente diferente. Ele não sabia quem eu era, porque que era a minha necessidade de resolver pelo telefone, eu não conseguia ir até lá. E isso foi muito difícil. Eu tenho um consultor financeiro que é um amigo também, assim, antes de ser o meu consultor financeiro, ele é um amigo. Ele falou um dia para mim assim: "Olha, tem cooperativas que te atendem no presencial e que te dão um suporte, e os juros são menores e o atendimento é diferenciado. Eu faço parte desta cooperativa", e me indicou. Nossa, eu me sinto em casa, tipo, não tem fila, porque eles são unidades menores. Eles não são banco, então eles não entram em greve. Eles abrem às 9 da manhã. Você pode ir lá depositar cedinho, né? Então tem toda uma situação que te poupa daquele mundo, né? Financeiro, aquela fila, o banco lotado, o cara não sabe quem que você é, por que que você não pode vir hoje aqui? Eu resolvo tudo pelo WhatsApp, mas de vez em quando eu vou lá, né, pra conversar mesmo e até ver essas propostas, né? Eles têm várias situações para quem quer crescer e investir, né, na própria empresa, tem muita coisa legal. E antes eu não dava valor para isso. Legal. Tem que se organizar. Tem que se organizar. E assim, partindo para uma parte final aqui, eu acho que muito legal. Você saiu de uma cidade super pequena, né, no interior Sim. do Paraná, foi para fora do país, voltou, estudou e de alguma forma hoje está aí, enfim, super bem, celebrando em breve, né, 1.000 consultas, crescendo e tudo mais. E o que que você diria para o pessoal que está na fase mais inicial, seja vindo de uma cidade pequena do Brasil inteiro, vindo para São Paulo, ou mesmo gente que é daqui, está começando, está com aquela ansiedade, né? Poxa, eu quero ter o meu consultório, mas eu não sei onde que vai dar. O que que você diria assim para esse pessoal? Eu acho que nesse momento, assim, principalmente com tanta concorrência, né, que eu acho quando eu me formei, ou na minha geração, né, eu diria assim, quando alguém falasse em concorrência, eu diria assim, concorrência de quem, né? Mas hoje, até a mídia é sua concorrente. Porque muitas coisas que antes precisava do médico para responder, hoje, se você entrar lá no Google, você tem a resposta e não vai no médico.
Se você não carece de uma receita, isso é uma concorrência, vamos dizer assim. Então, o médico hoje, além das especializações, de se dedicar ao estudo, porque é o estudo que vai te diferenciar, que vai fazer você ter aquele, assim, aquele ponto-chave, né? Tipo, o que o outro tem melhor que eu, né? É a diferença da experiência, daquilo que ele estudou, a aptidão que ele tem de aplicar o conhecimento dele, porque ter conhecimento todo mundo pode ter, mas ter a experiência de aplicar da maneira correta é a vivência que vai te dar isso. Então, ouse, tente, faça de novo, invista em você, né? Isso não vai cair do céu. É preciso ir para a vida, é preciso. Não vou fazer plantão, vá fazer o plantão. É lá que as coisas acontecem, é lá que tem a segurança para você poder colocar o paciente ali, acompanhar a melhora dele, tem uma equipe junto com você. A vivência do hospital, do plantão, é necessária. Depois, quando for o momento certo, que você se sentir seguro para estar sozinho no ambiente do consultório, comece. Vai ser 1 por dia? Não tem problema. Começa com 1 por dia, depois serão 2. Por exemplo, na Livance, o fato de ser, é um paciente, vou ficar, fique lá. É importante estar no ambiente do networking. Você vai conhecer um outro colega que atua numa área paralela à sua. Sei lá, tem um fisioterapeuta lá. Olha, sei lá, eu sou ortopedista, precisa. O próprio fisioterapeuta vai te mandar o paciente. A fono, a nutricionista, o pessoal da estética mesmo, se eles precisarem de alguém para intervir de maneira mais na área da saúde, o profissional da estética que lá está vai te encaminhar um paciente. Estar lá é estar direcionando o seu atendimento, presente, né? Dentro é a sua empresa, né? Vista a sua camisa, não é isso? O Dr. Fábio, né, que é um dos fundadores da Livance, ele sempre fala que o médico tem que esquentar a cadeira do consultório. Então ali você tá com a agenda vazia, você não vai aquela tarde no banco, ou vai ver alguém, ou vai alguma coisa. Não, você vai para lá, e é isso, você tá indo para tua empresa, né? Uma outra forma de olhar, você vai para tua empresa é teu consultório, e você fica lá. Aí você escreve alguma coisa, você fala com alguém, você conversa, né? Eu acho que é legal o que você trouxe. E aí eu acho que às vezes hoje, principalmente geração nova, que todas as gerações, né? Tá todo mundo consumido com o celular. Sim. Eu acho que a gente conversar, né? Você falou de um episódio que você foi lá e foi falar com alguém. Às vezes a pessoa não estava nem esperando que alguém vinha falar com ela, tá, sei lá, olhando o celular. E eu acho que isso muda o jogo hoje em dia, né? Você conversar com as pessoas, você olhar no olho, você explicar, né? Depois você vai indicar para alguém e fala assim, puxa, eu conversei com a pessoa, se eu precisar perguntar alguma coisa eu tenho acesso, né? Sim. Você se colocou como alguém disponível. Eu acho que essa questão do outro dia numa conversa aqui a gente estava falando da rede social presencial, né? Presencial. Ela muitas vezes ela é um diferencial, né, brutal, né? Pelo digital você consegue falar com milhares, centenas de milhares, mas às vezes para você, o teu consultório dar certo, você precisa de um grupo de outros profissionais de confiança que você te indica de fora e aí você começa e até a fazer. assim, para criar um vínculo, sabe aquela coisa assim da hora, tá lotada a agenda, atendi um monte, cabeça cheia. Gente, vamos tomar um café? Senta aqui, pega um pedaço de bolo. Nossa, e como tá aí pra você? Nossa, hoje foi fraco. Não, mas não desanima. Vai melhorar. Você tem que ter essa troca, faz parte. Aí você já se coloca assim, puxa, ele tá reclamando porque foi fraco, o meu foi lotado e eu tô reclamando. Não, ótimo. Né? Você já ia reclamar e você ia ficar com vergonha. Só, não, tá tudo bem, não, tô super tranquilo, tá tranquilo, né? graças a Deus, tá ótimo, né? Porque se colocar no lugar do outro, né? Tipo, não desanime, vai dar certo, tem que tá ali, tem que ser persistente, porque a gente só chega onde a gente quer persistindo, não vai cair do céu. Cada dia é um tijolinho, é isso, todo dia, sempre. Sempre mesmo. Às vezes a gente vê gente que quer montar o consultório e passa um mês, putz, mas não tá parecendo paciente, fala assim, vixe, mas sim, são anos e anos e é um trabalho com certeza. longo prazo, é uma carreira, né? E acho que também quando não dá o primeiro passo, muitas vezes a pessoa fica lá no plantão, né? Ou fica no hospital e aí não começa a construir porque também tem o receio. E aí acho que de alguma forma tem que colocar um pouco a cara Tem. e tentar planejar um pouco, ou enfim,
não tão planejado, mas fazendo, né? Tem o Fazendo, planejamento e tem o fazejamento, né? tem que Então, às vezes tem fazer. que fazer, né? De O melhor repente, jeito... o planejamento você vai aprender depois, mas faça. Faça, comece. É por aí. É sempre assim. Boa, legal, doutora Regia. Obrigado pelo papo aí, por abrir um pouco da tua trajetória, das tuas vitórias e ansiedades, Obrigada. tudo que você passou aí. Enfim, com certeza vai servir de inspiração para muita gente. Eu agradeço. Eu acho que a Livance é um lugar de oportunidades. Então, esteja aqui, faça alguma coisa. Posso falar minhas redes sociais? Lógico, Você tudo. Regia Gasp no Instagram. Eu acho que o Instagram é suficiente. Os outros estão lá também e lá vai ter bastante interação, assim, O que que você costuma no Instagram, assim, como é que você eu tenho posiciona? um Assim? movimento nesse momento de ir para academia às 5:30 da manhã e ativar as mães para que pelo menos uma atividade física por semana façam. Então eu tenho estimulado isso e eu vejo que tem dado resultado, as mãezinhas têm se dedicado, então eu tenho me dedicado a mostrar o meu dia a dia, porque a vida como ela é. Não é uma vida de coisas enfeitadas, de um lindo consultório sem os perrengues. Não, é uma vida normal. O que acontece com você também acontece comigo. É Legal. E assim. você fala também um pouco da parte de espectro autista, esse tipo de Falo, coisa, assim, eu é falo algo que algumas você... orientações, algumas questões para escolas, como lidar com a crise. Por exemplo, a criança chorou, a escola liga, vai lá buscar. Não, se você fizer isso, toda vez que a criança chorar, ela vai querer ser buscada, né? Então, assim, eu tento fazer orientações simples, curtas, rápidas, para que a pessoa consiga assistir ali rapidão, no dia a dia, porque as pessoas têm pouco tempo, né? As mães, que são o meu público, são pessoas muito ocupadas. A gente precisa facilitar, né? Não dá para fazer um vídeo longo, coisas muito grandes. Tem que fazer bem curtinho. Boa, legal, obrigado. Obrigada. Valeu, pessoal. Mais um episódio. Compartilha aí com quem poderia, né, se beneficiar desse conteúdo que a gente fez hoje aqui e vamos nessa. Obrigado.